João. Evangelho de São João. O capítulo é o 11. Amém? Vocês acharam? Vamos ler a Bíblia a partir do versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se arriscara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantou-se depressa a sair e seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultaste? E ele respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: desde quando amava? Mas alguns objetaram: não podiam ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Repita comigo, por favor: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai e o deixai-o ir. Amém? Vire para o irmão que está do seu lado. Vire para ele, que tem um olho só, e diga para ele: nós precisamos de avivamento. Dá um abraço dele aí agora. Dá um abraço dele aí. Abraça pelo menos 3 irmãos que estiveram ao teu lado aí, da direita, da esquerda, da frente. Dá um abraço bem forte dele aí. Que maravilha isso. Confraterniza com seu irmão esta manhã. Está aí os irmãos das congregações, estão todos os irmãos juntos aí. Vamos confraternizar, porque nós precisamos de avivamento para sobreviver. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Maravilha. Podem tomar os assentos, né? Que maravilha. Nós precisamos de avivamento. É importante fazer essa afirmação e nos fazer uma pergunta: quando é que precisamos de avivamento? É preciso, irmãos, discernir, perceber e entender quando nós precisamos de avivamento para a nossa vida espiritual. Porque se nós não identificarmos isso e não fizermos alguma coisa, fatalmente deixaremos
de dar fruto na obra de Deus. Mas Deus, Ele quer uma igreja frutífera, uma igreja feliz, uma igreja que pregue a sua palavra, uma igreja que ainda, irmãos, tenha autoridade para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos, para pregar a palavra de Deus em qualquer lugar que for e aonde o Senhor nos enviar. Mas para isso acontecer, precisamos de avivamento e precisamos de entender quando é que precisamos de buscar o avivamento na presença de Deus. Quando é que nós precisamos buscar o avivamento? Quando nós, irmãos, não conseguimos mais sonhar. Quando nós não conseguimos mais sonhar. Quando perdemos a esperança. Quando perdemos a alegria de servir ao Senhor. Quando a felicidade de estar na casa de Deus. Quando a felicidade de estar reunido na presença de Deus desaparece. É um sinal que nós estamos precisando urgentemente de buscar o Senhor para recebermos avivamento da parte de Deus. Mas pastor, é possível alguém deixar de sonhar? Existem pessoas, as lutas, as dificuldades da vida impedem que ela sonhe, que ela procure os seus objetivos, consiga alcançar aquilo que ela objetivou há alguns anos atrás, e por isso demorar, e por isso não acontecer, ela começa a perder a alegria, a esperança, a vontade, começa a perder os seus sonhos, e se não procurar estar avivado na presença de Deus, ela desiste de buscar os seus sonhos. Mas
situação, da minha casa, da minha família. Será que Jesus não está vendo isso? Pode quem quiser te abandonar, pode sua esposa te abandonar, o seu marido te abandonar, o seu filho nem ligar para você. Pode acontecer porque a Bíblia diz isso, mas o Senhor nunca lhe vai abandonar você, meu irmão. Ele está contigo, Ele te ama, Ele morreu na cruz do Calvário. Nós estamos aqui numa manhã de Santa Ceia participando, irmãos. Nós estamos aqui agradecendo a Deus pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário. Isso não tem preço, ninguém pode fazer, ninguém pode realizar. Somente Jesus fez isso, de maneira que Ele vai te abandonar. Hoje o nosso irmão Ezequiel, o Senhor está falando isso, que pregadores estão aí enfraquecendo a igreja, denegrindo a igreja, que o mundo está no meio da igreja, que o mundo tomou conta da igreja. É verdade, tem pessoas, irmão, que querem enfraquecer a Deus, que querem dizer que a igreja não é mais aquela. Meu irmão, como nós estamos pensando isso, é sinal que nós estamos precisando de buscar o avivamento, de buscar a presença de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui hoje para dizer para você: tire esse desânimo, tire essa tristeza, eu ainda vou te usar muito. Pode ser que alguém não acredite em você, mas quem te chamou foi eu, e Deus vai te abençoar. Quem pode dar glória para Jesus aí, irmão? Abre a boca e glória a Deus. Maravilha de Deus. O avivamento chegou naquela família. Quem sabe a sua família, quando você olha, irmão, só vê doença, só vê problema, desemprego. Mas olha, eu digo uma coisa para você: Jesus está chegando, hein? Jesus está chegando hoje. Jesus está vindo ao encontro de você hoje. Ele vai dar um basta, Ele vai abrir a porta de emprego, Ele vai repreender as enfermidades, Ele vai botar tudo no lugar. Se você está querendo separar, olha, eu digo uma mensagem de Deus para você: Jesus está dizendo para você hoje: dê um basta, porque eu vou operar na tua vida nesse lugar. Jesus, quem pode sentir Jesus chegando aí? Quem pode sentir a presença de Jesus? Ele está derramando avivamento hoje sobre a sua vida, meu irmão. Ele está derramando, Ele vai tirar a morte, Ele vai tirar tudo mal, Ele vai curar, Ele vai abençoar você poderosamente aqui nesse lugar. Porque aonde Jesus chega, né, irmãos? Irmão, aonde Jesus chega não tem jeito. O mal tem que sair, correndo, não aguenta não. Aleluia! Nosso Deus não é fraco, como muita gente está pregando por aí, né? Nosso Deus é forte, todo poderoso. O que nós precisamos é buscar o avivamento. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, se humilhe esta manhã e comece a orar. A primeira alavanca para mover a mão de Deus, para trazer avivamento para a nossa vida, é se humilhar e orar. É orar e se humilhar, é humilhar e orar. Se nós fizermos isso na presença de Deus, Jesus vai começar a entrar na sua vida, vai arrumar tudo, vai botar tudo no lugar. Aquilo que estava fazendo você chorar, que ninguém sabe, só Deus sabe. É hoje o dia, tem essa notícia de Deus para você. É hoje que Deus quer mudar a sua expectativa. É hoje que Deus quer dar um basta nisso aí. E Ele vai avivar a sua família na presença de Deus. E Jesus chegou lá naquela cidade. Meu Deus do céu, né? Estava cheio de curioso, né? E agora, vem aí, ó. Vamos ver se ele consegue fazer isso aí. Vamos ver se ele tem poder mesmo. Morreu e era amigo dele, né? Sempre tem. Sempre tem os curiosos dele. Os espectadores, aqueles só estão para ver o que vai dar, já viu? Agora eu quero ver o que o pastor vai fazer agora, né? Ah lá, agora eu quero ver o que o pastor vai fazer. Quero ver o que a irmã vai fazer agora. Ah lá! Meu Deus do céu, né? Estavam os espectadores. Vamos ver agora o que ele vai fazer.
tristeza, desânimo, morte. Jesus chegou naquele lugar, irmãos, com uma notícia totalmente diferente para os pessimistas, não é? Que só querem às vezes ver a sua derrota, né? Só querem ver você andar para trás, os pessimistas, né? Não fazem nada para te ajudar, mas gostam de criticar a sua vida, né? Mas Jesus chegou naquele lugar com outra notícia especial, aonde a morte eu vou trazer vida, aonde a tristeza eu vou renovar a alegria, porque avivamento significa tornar nítido, trazer vida, e Jesus quer trazer isso para nós essa manhã. Trazer vida é acender a chama do Espírito Santo na sua vida. Você, irmãos, que os dons espirituais cessaram, em que Deus lhe dava revelações e visões, eu quero dizer para te dar uma notícia especial da parte de Deus para você, porque Deus vai mudar o quadro da sua vida essa manhã. Ele está dizendo para você que os dons que Ele te deu não é para você engavetar e usar quando quer, não. Deus quer te usar é quando Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da sua vida. Chega de mornidão, chega de parar de não vou me envolver não, porque é muita luta, é muita prova, mas não quem chamou foi o Senhor. Ele vai garantir vitória para você. O que você precisa é se avivar na presença de Deus, e Jesus está aqui essa manhã para te renovar, para te fortalecer, para encher você da graça e da alegria do Espírito Santo. E quando Jesus chegou lá, onde Ele está? Vamos lá, Ele levaram Jesus. Lázaro estava onde? Onde é que Lázaro estava? Já estava sepultado, já cheirava mal. Humanamente falando, não tinha nenhuma chance de resolver aquele problema. Mas a primeira coisa que Jesus, quando chegou diante daquele sepulcro, Ele falou: tirai a pedra. A pedra, irmãos, era o primeiro obstáculo que precisava ser vencido. Era o primeiro obstáculo que precisava ser removido para que o avivamento de Deus chegasse naquela família, chegasse naquela aldeia, chegasse naquela reunião. E interessante que Jesus podia falar: ó, vai lá e ó, tira a pedra. Podia ou não podia? Amém ou não amém? Ele não tem poder? Antes, vai lá, tira a pedra. Mas não, Ele mandou tirar a pedra. Porque existem, irmãos, pedras em nossa vida que impedem o avivamento de Deus. Existem pedras que precisam ser removidas e só você pode remover. Existem pedras que só Deus e você sabem que você tem. O pastor não sabe, os irmãos não sabem, mas você e Deus sabem. Então você precisa remover essa pedra. Essa pedra, irmãos, que está em seu coração. Essa pedra que está no seu sentimento, impedindo você de liberar perdão para alguém. Perdão, irmãos, para a esposa, para o marido, para o irmão da igreja. Essa pedra, irmãos, precisa ser removida. Se esta pedra não for removida, se esse primeiro obstáculo não for retirado, não tem jeito de Deus operar. Se aquela pedra não saísse da
pessoas estão aprisionadas porque não removem a pedra que está atrapalhando sua vida de progredir. As pessoas que não conseguem se erguer, o ministério não anda, a vida não anda, a vida sentimental não impacta, não sabe o que acontece, é porque existe uma pedra aí que só Deus e você sabe, meu irmão. Então não tem jeito, quem tem que renovar é você. Você tem que ter fé para fazer isso, para jogar fora, para abandonar, para largar, para deixar, para que Jesus possa impactar a tua vida com verdadeiro avivamento espiritual. Sair para fora significa libertação. Chega de vida acorrentada, chega de vida presa, chega de vida de tristeza, chega de vida fria na presença de Deus. Não consegue dar um glória para Jesus, não consegue adorar a Deus, não consegue vir para a oração, não consegue vir para a escola dominical. Chega de vida vazia. Nós precisamos estar com a chama do Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia. Para isso tem que tirar a pedra, tem que se lançar, tem que ter disposição. Jesus maravilhoso. Aleluia. Meu Deus. A partir daí iniciou um grande avivamento naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Eu posso imaginar, irmão, Lázaro saindo do túmulo. Imagine, velho. E os espectadores, como é que ficaram, hein? E não vai acontecer nada, vai continuar morto, não vai dar em nada, só vai piorar. E ela vai ser um desânimo total agora, porque não vai acontecer nada, meu Deus do céu, hein? Eu posso imaginar, irmãos, como é que aqueles homens esbugalharam os olhos. Meu Deus, o que é aquilo? Eu estou ouvindo um barulho lá, vindo lá de dentro, meu irmão. O que está acontecendo? Tem alguma coisa se movendo naquele túmulo. E olha, está saindo lá de dentro. O que está acontecendo, meu irmão? Aquele homem estava com a sua cabeça atada, suas mãos atadas, os seus pés atados. Meu amado irmão, como ele saiu, se ele saiu pulando, se ele saiu rolando, não sei. Mas para a glória de Deus, ele saiu de lá. Porque quem crê em Jesus, quem está avivado, não fica no túmulo, não fica na caverna. Caverna não é lugar de crente. O lugar de crente é na igreja, adorando o nome do Senhor. Oh, sai dessa caverna essa manhã, sai dessa caverna essa manhã, larga o desânimo, tire a pedra, adore a Deus, faça a obra do Senhor. Deus quer te usar, Deus te chamou, o ministério é teu, o ministério é de Deus. Oh, Lázaro saiu, meu irmão. Lázaro saiu, foi um grande alvoroço, foi um grande avivamento naquele lugar. As pessoas que choraram começaram a adorar, começaram a glorificar, começaram a dizer quanto Deus era grande. E essa manhã Ele quer que você experimente isso na sua vida nesse lugar. Essa manhã Jesus quer levar você a experimentar um grande avivamento. O que você precisa é tirar a pedra, sair para fora e ser desatado. Ninguém pode se mover atado. Existem pessoas que vivem atados, não conseguem correr, não conseguem andar. E o Senhor quer operar grandes obras de cura e libertação nessa igreja. O Senhor quer operar grandes obras de cura, libertação e de avivamento nessa igreja. Porque nós precisamos é tirar a pedra. Precisamos tirar a pedra para que possamos ouvir a ordem de Deus. Saia para fora, desatai-o e deixai-o ir. Nunca mais você vai experimentar tristeza espiritual na sua vida. Senão, você, num momento como esse, você começa a ir atrás de oba-oba, né? Oba-oba ali, você quer alguma coisa para emocionar, para te levantar, seu ego
se humilhar e orar, ó. Se nós nos humilharmos essa manhã, na presença de Deus e orarmos, o Senhor vai fazer milagres extraordinários. Fique de pé agora, eu quero orar com os irmãos. Nesta oração, irmão, nós vamos remover a pedra. Nós vamos sair para fora. Nós vamos ser desatados hoje aqui nesse lugar. E você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. É preciso, agora nesta oração, você falar com Deus. Não precisa dizer para o pastorão qual é a sua pedra, onde Deus está. Mas é preciso que você tenha iniciativa e remova ela essa manhã. E quando você remover a pedra, irmãos, você vai experimentar um renovo espiritual impactando a sua vida essa manhã. Abra o coração para perdoar, irmão. Tira toda mágoa, tira toda tristeza, tira toda murmuração. Abra o seu coração, ligue no Senhor. Não se distraia para não sentir a presença de Deus. Não deixe Jesus tomar essa manhã, porque Jesus quer visitar você. Há quanto tempo você não sente mais a presença de Deus? E hoje Jesus quer que você sinta essa presença. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus agora. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Pai amado, aqui está a sua igreja, Senhor, de pé na sua presença. E esta manhã nós estamos em busca, Senhor, de um avivamento verdadeiro. Senhor, nós precisamos viver uma vida de poder, uma vida de vitória, uma vida de alegria. Não, Senhor, uma vida que anda para frente, anda para trás. Ou quando pensamos que estamos progredindo, Pai, vem um adversário que nos dá, Senhor, uma pernada. Mas essa manhã, Senhor, nós estamos decretando a derrota do inferno, a derrota do poder do mal, a derrota da negatividade, a derrota da murmuração.
vai consertar isso hoje, né? O pastor vai consertar isso hoje. Eu quero chamar aqui a irmã Eliane. A Eliane aqui à frente, né? Eu reconheceu, como diaconisa da nossa igreja, né? Está aqui há muitos anos conosco, é uma verdadeira diaconisa. Ela serve, né? Todo tempo aqui na nossa igreja, sempre com alegria, os netinhos, né? Sempre aquela pessoa fiel, né? À obra de Deus. Então, nada mais do que nós reconhecemos a irmã, né? Como diaconisa da nossa igreja. Eu queria, nesse momento, pedir a aprovação dos irmãos. Os irmãos aceitam a nossa Eliane como diaconisa dessa igreja, irmão? Amém? Meu Deus, que amém forte foi esse, hein? Sem amém de igreja avivada. Os irmãos recebem essas pessoas que estão, esses irmãos, como membros dessa igreja a partir de hoje, irmão? Amém? Que maravilha, agora fique de pé, vamos orar por eles aqui, irmãos. Depois eu quero mulheres cheias da graça e cheias da unção, homens de Deus, abraçando nossos irmãos, dando bem-vindo para as irmãs, para que elas se sintam bem. Soberano Deus e eterno Pai, aí está, Senhor Deus céu. Oh, Pai, a tua serva como diaconisa na tua casa. Oh, abençoa a tua serva Eliane, ó Deus, o Senhor possa dar graça, unção, virtude a ela, sempre sábia, com presença, com humildade. Meu Pai, está aqui o servo que a partir de hoje fazem parte do rompimento dessa igreja, que ele seja uma bênção para a nossa igreja, que essa igreja seja uma bênção, seja de abrigo espiritual para ela, Senhor. Meu Pai, toma nas suas mãos, abençoa todas as áreas da vida. Meu Pai, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Obreiros aí, dando boas-vindas, nossas irmãs, dando boa-vinda às irmãs aí, por favor. Nossas irmãs aí que estão bem alegres com Jesus, né? Isso aí, com a nossa diaconisa, estão alegres, recebendo nossos irmãos, né? Como membros de nossa igreja, maravilha, glória, Jesus, abençoa poderosamente, isso aí, Deus abençoe de uma maneira muito poderosa a cada um dos irmãos que estão, a partir de hoje, sendo recebidos em nossa igreja, como membros, né, de nossa igreja. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Glória a Jesus. Isso aí, que maravilha. Que maravilha. Deus abençoe. E sejam bem-vindos e sejam abençoados, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus. E agora vamos orar pelo pão. Vamos orar pelo pão. Maravilha. Maravilha, Jesus. Vamos orar pelo pão. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos por tudo aquilo que já vivemos nesta manhã em tua presença, pela tua poderosa palavra, Senhor, ministrada e revelada aos nossos corações. E nesse instante, Senhor, em que vamos agora, Deus, participar, ó Deus amado, do privilégio da Santa Ceia, Senhor, queremos, ó Deus amado, em especial te entregar este pão que simboliza o teu corpo que foi partido na cruz, sacrificado na cruz pela nossa vida. Senhor, que agora ele deixe de ser o pão que foi feito pela mão do padeiro e que venha perder agora toda a sua receita e que receba a receita poderosa do teu corpo, do teu sangue, do poder que há no teu nome, Senhor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. E Deus dando graça por partir. Nossos irmãos adorando o Senhor. Glória. Aleluia.
participar junto, né? Participar junto, né? Isso, ó Deus. Glória a Jesus. Mais alguém não recebeu? Todos agora? Todos. Disse Jesus: este é meu corpo que é partido por vós, tomai e comei dele todos. Glória a Deus, aleluia.
Cantor Rob, fica de pé. Cantor Rob, conhecido nosso já há muito tempo, né? Os mais antigos aqui devem lembrar quando ele veio aqui lançar acho que o primeiro CD dele, né? Talvez nem ele lembra, passa voltando da igreja, né? Não sei se a irmã Juventina lembra. Não sei se a irmã Juventina lembra. Até a Heloísa foi que ficou com o CD dele, né? Para passar os mais antigos, lembra? Ele cantava aqui, né? A vida não vale nada sem tua presença, é uma fachada, uma falsa aparência, já que não se é feliz. Mas é melhor ele cantar, igual o pastor Domingo, é brincadeira também, né? Nós vamos perder até a fome de almoçar com o pastor cantar, né? E o cantor Rob, ele também administra uma rádio FM, rádio 107.1, a rádio da bênção. 107.1, a rádio da bênção. Quem já ouviu a rádio? Quem já ouviu? Ah, muita gente aqui já ouviu, tá? Ele administra essa rádio. E nós, é uma rádio oficial mesmo, né? Em todo o Rio de Janeiro, né? E nós vamos colocar um programa todos os sábados nessa rádio, né? E vamos começar com 15 minutos, né? Mas nós vamos avançar mais, se Deus quiser, porque nós temos sonhos, né? Sonhos. E eu disse para os irmãos aqui hoje, só deixa de sonhar quem perde o avivamento. Mas eu sempre tive a minha vida na presença de Deus. Eu tenho sonhos, sempre tive sonhos de um programa na rádio, mas uma rádio oficial, né? Como e vocês vão ouvir. Então, todos os sábados nós devemos estar lá por 15 minutos, se Deus quiser. Nós vamos aumentar isso com o tempo, com a oração dos irmãos, para divulgar o nosso trabalho. Eu tenho sonho também de gravar um CD do nosso Ministério de Louvor, que o Rob viu aí, também é produtor musical, né? Um programa sério, ó. Ele é um produtor musical, né? É um baita de estúdio lá na rádio, né? Então eu já deve ter dado uma olhadinha para vocês aí, depois ele vai falar, ó, vamos ver se vai dar, né? Então, eu tenho sonhos, irmãos, de gravar um CD, não só do Ministério do Louvor, como de irmãos que cantam bem, né? Como vou fazer aqui a gravação do DVD do Pablo, de outros obreiros nossos, que eu vou fazer aqui na igreja, né? Eu tenho sonhos de fazer isso. Isso vai ser hoje ou amanhã, o tempo é que vai dizer. O Senhor tem me abençoado, os irmãos sabem muito bem a porta que Deus abriu para mim. Eu não tenho dúvida que essa porta é para que eu consiga realizar alguns sonhos que eu tenho na obra de Deus. Também tenho um sonho futuro de um dia ter um programa na televisão. É um sonho que eu tenho, né? É um sonho que eu tenho. Não é pecado sonhar. Eu me lembro do meu irmão, cadê meu irmão? Meu irmão está aqui. E o meu irmão sempre foi um sonhador, né? Mas ele nem sabe o que eu vou dizer isso aqui agora. Ele sempre sonhou muito quando era novinho, né? Sonhava. Ele comprava aquele chicletinho que tinha aquele adesivo das motos, lembra? Quem é mais velho não, quem nasceu primeiro aqui sabe, né? Mais velho, quem nasceu primeiro aqui sabe. Aí ele comprava aquele chicletinho e pegava aqueles adesivinhos da moto e falava no meio dos garotos, né? Falava no meio dos garotos, nunca vou ter uma moto dessa, né? Aí um dia os meninos, né? Que não entendem, porque ninguém entende teu sonho, tá? Por isso eu te digo, não pare de sonhar não. Por mais que para você seja, para as pessoas seja um absurdo, não deixe de sonhar. E aí os meninos da época, a gente morava lá na Vila Tiradentes, lá na rua Lomotiva, né? Aí os meninos começaram a debochar dele. Você falou que você ia ter moto, que você ia ter isso e você não tem nada, né? E aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, irmãos, falou para os amigos dele, é proibido sonhar? Não posso sonhar? Eu não tenho, mas eu sonho. Eu sonho que vou ter isso. E irmãos, eu nunca esqueci disso até hoje. Nós éramos criancinhas, garotinhos. Os garotos debochando dele, ele não comprou nada, não tinha nada, não é? E aí ele falou isso para os meninos naquela época. Eu não posso sonhar, é proibido sonhar. Eu sonho. E hoje, ele tem essas motos que ele sonhou ter, e muito mais do que isso. Né? E muito mais, meu Deus, muito mais. Sabe por quê? Porque ele sonhou e não desistiu dos sonhos. Fala para o irmão, não deixe de sonhar não. Ainda que alguém não acredite no teu sonho, irmão, pode sim acreditar no
reuniões, orações na Cabo Frio, nós estamos programando isso aí, demanda tempo programado, mas vocês vão conhecer de perto, sabe o que, irmão? Uma pessoa que não deixou de sonhar, ainda que muita gente zombou, escarneceu, né? Mas ele não deixou de sonhar. Então eu posso dizer isso, porque meu irmão Fifi estava do lado e nunca mais esqueci isso. Eu não posso sonhar, é proibido sonhar, sonho, velho. E hoje ele tem muito mais, aquelas motos que ele sonhava ter, ele tem, e muito mais do que isso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, só mais um minutinho. Vem cá, irmão Robin. Vamos ouvir quem cantou, ele vai adorar o Senhor. Tá, irmão? Não fica com muita pressa, não sei que às vezes alguém tem alguma coisa a fazer, não tem problema não. Mas vamos ver o que o pastor quer falar com vocês, né? Glória a Jesus. São os irmãos formados, Senhor. Se eu fosse contar a história, Tem que botar um ia tomar muito tempo e não é propício isso, né? Mas a 107 contou também como um sonho realizado. Sempre sonhei que viesse uma nova rádio FM no estado do Rio de Janeiro, que tivesse realmente, que voltasse aquela essência de antes que as rádios monopolizaram, viraram rádio políticas e etc. E hoje Deus me concedeu, inclusive, o dono da rádio não é evangélico, essa rádio era aquela rádio que era da Furacão 2000, que tocava funk, vocês lembram? Lembra? Quem lembra? A Furacão 2000 aí, já ouviu falar da Furacão 2000? Então essa rádio tocava funk, muitos jovens já morreram, muitas mães ligam pra gente, é impressionante, irmãos. Ligam pra gente o dia inteiro, contando testemunho de conversão através da 107. Porque são pastores pregando, o pastor Doninha já esteve lá, já pregou lá na rádio. E depois o pastor Doninha já teve milhares e milhares de pastores lá, que a gente abre as portas mesmo. Nós estamos, inclusive, a gente depende, para poder manter a rádio lá, que os pastores tenham programa lá. Mas nós tivemos algumas rejeições de pastores muito grandes, né, que tem condição de estar na televisão, não acreditaram, e também o monopólio político também tentaram me perseguir. Ele tinha, esse pessoal que tentou me tirar da rádio tem muito poder, tem muito dinheiro, mas Deus, o poder de Deus é incomparável. Mesmo com o dinheiro na mão, com tudo, eu sei que no final da história, na negociação deles, o pau comeu, o diabo se arrebentou todo e a rádio voltou para minha mão, que voltando para minha mão, Deus conhece meu coração, que é para o povo de Deus, até as igrejas poder propagar o Evangelho, não fazer política, mas pregar Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos olhem, porque todos os dias, gente, liga a gente para a rádio, chorando, desesperado. Ou o marido foi embora, ou o filho está nas drogas, ou então ela está querendo se matar. Liga uma senhora para mim essa semana, pastor, dizendo assim: meu irmão, por favor, me ajuda, porque eu já decidi. Eu vou matar meus filhos e vou me matar depois. Eu tenho 3 filhos, não tenho nada para comer dentro de casa, meu marido foi embora, passa aqui na frente da minha casa, com a amante, sou um bando de gente, não me ajuda em nada, eu não tenho nada para comer, eu não posso trabalhar, eu não sei o que fazer da minha vida, a minha solução é só a morte. Aí Deus me deu palavras para ela, eu comecei a falar para ela: show pode durar a noite, mas alegria vem ao amanhecer, tudo posso naquele que me fortalece. E fui falando, o Espírito Santo foi me dando palavras. Daqui a pouco aquela senhora estava chorando, dando glória a Deus e falando: meu irmão, o que eu ia fazer? Eu não ia matar meus filhos, ia me matar, o diabo estava me usando. Irmãos, mas isso foi através da rádio. Se não fosse através da rádio, se não estivesse ali falando e dando telefone, aquela senhora de repente ia ter para quem ligar. E isso são milhares de pessoas. Eu estou com o Bahia aqui, que ele está até não está bem armado, não, ele está de bermuda, que ele passou na minha casa. Eu falei: não, vamos lá comigo, o pastor não vai se importar não. Aí ele veio comigo e ele é testemunha, que ele fica de madrugada lá atendendo os telefonemas. E nenhuma rádio do Rio de Janeiro você vai ver isso. Eu estou pegando os profetas, os homens de Deus nas igrejas, estou fretando eles e estou botando de madrugada para atender os telefones. Eu fico dando telefone a noite toda e os pastores orando, pregando, com várias igrejas. Estou fazendo um canezinho, os irmãos estão ajudando em todo o estado do Rio de Janeiro. Há um mover muito grande do estado do Rio de Janeiro, através da Rádio 107. A gente
unção ela tem que ser distribuída, gente. Nós temos que ir para as ruas, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que pregar o nome de Jesus. E através da Rádio 107, a gente está conseguindo fazer isso. Porque o dono da rádio, eu vou até dizer aqui uma coisa, ele é mercenário. Ele não é evangélico, ele é juiz, é judeu. Mas Deus está usando a rádio dele para nós pregarmos o Evangelho. E agora, todos os sábados, o pastor Donias vai estar na 107 pregando Jesus, o verdadeiro Jesus que salva, cura, liberta, tira o homem do pecado. Vamos glorificar o Senhor por isso? Aplauda o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Olha só um pouquinho de ajuda para mim. Só um pedacinho de uma canção. Não vou tomar mais tempo de vocês. Eu preferi até falar, porque é importante que a gente fale. Porque na verdade eu não tinha. Olha um pouquinho de ajuda para mim. Eu não tinha condições nenhuma, capacidade, para poder estar na direção de uma rádio FM que alcança todo o estado do Rio de Janeiro. Essa rádio pega até em Minas Gerais, pega em São Paulo, pega na região dos lagos. Muitas das vezes eu me vejo incapaz, mas o Espírito Santo tem me dado capacidade, porque é pela obra de Deus que estão fazendo isso. E por isso que eu sempre canto. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Se uma porta se fecha para você, Ele abre outra pelo seu poder. A porta que Deus abre, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se a porta do abismo se abrir, Ele fecha porque não quer ver você. Aleluia. A vida não vale sem tua presença, é uma falsa aparência, já que não se é feliz. Levanta suas mãos e diga para Jesus assim: a vida não vale já que não preciso ter vida, me faz novamente ter. Renova minha alma, sou, e me faz sentir o teu poder. Ei, eu preciso ter vida, me faz novamente ter. Renova
Amados irmãos, eu quero pedir ao nosso sobrinho, por favor, ele vai pedir oferta para os nossos irmãos aí. Não vai embora sem deixar uma oferta abençoada para a obra de Deus, né? Quero dizer aos irmãos também, dentro de alguns dias nós vamos trocar o nosso banco, já estão me mandando aí, já a mensalidade, tudo, né? Nós vamos trocar todos os nossos bancos aí para a cadeira estofada. Então, o que você abençoa para Deus para investir no reino de Deus, tá? Nós queremos melhorar cada vez mais e nós estamos aí para trocar nossas cadeiras, se Deus quiser, esse mês, aos irmãos das congregações aí que precisa de banco lá, irmãos, ó, marque o seu aí, senão daqui a pouco o pessoal carrega tudo aí, você vai, entendeu? Então, dê uma oferta de amor para abençoar a obra do nosso Deus, e Deus ele vai lhe abençoar poderosamente. Eu quero orar agora para as ofertas. Eu não podia ficar calado diante de uma aberração desse tipo, né? Diante de uma aberração desse tipo, eu não poderia de maneira nenhuma ficar calado, porque eu tenho responsabilidade diante de Deus. Quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, abençoa teus servos que vão abençoar a sua obra. Meu Pai, ajuda poderosamente teus servos, Senhor, na área material, na área espiritual, que eles sejam tremendamente abençoados para a glória do teu nome.